período que Deus colocou no meu coração aquela mensagem, né, de domingo, na verdade, o Senhor colocou aquela ministração, aquela mensagem no meu coração, e eu sabia que seria uma continuidade, que teria uma continuidade, sabe? Eu tive claramente, nitidamente, essa sensação no meu coração, essa nota no meu coração, que era uma série de mensagens onde Deus queria nos chamar a atenção para certas coisas, para algumas coisas. E aí eu pensei assim, bom, vou fazer o seguinte, quando for minha próxima escala, né, vou continuar, não vai ser seguido como normalmente é uma série, né, não? Mas não vai ser seguido, porém, vou continuar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas aprove a Deus de eu estar aqui hoje, para poder, né, seguidamente, a gente dar sequência. Não seria eu que estaria aqui hoje, né? Hoje seria o pastor Zenilton, mas ele está, como ele diz, auxiliando a digníssima dele, que fez um procedimento odontológico. E aí fui solicitada, acionada pelo nosso pastor, e Deus sabe de todas as coisas. Amém? Não existe coincidência, né? Não é verdade? Não existe coincidência. A gente que acha, né, que existem coisas que são coincidência, mas não existe coincidência. E eu quero falar um pouco hoje sobre processos nas oportunidades. Amém? No domingo, nós falamos, né, fomos expostos a uma mensagem e o tema foi oportunidades. Quem estava aqui domingo? Amém. E quem que estava aqui domingo me ama? Amém. Amém. Eu também amo vocês. E aí, eu estava meditando muito durante esse dia, estava orando, estava buscando ao Senhor, verificando se era isso mesmo. Amém, irmãos? E eu tenho essa direção do Senhor de nós falarmos um pouco sobre processos nas oportunidades. Processos não são... Tempos de processos não são tempos fáceis. Pelo contrário, são tempos extremamente difíceis. E eu quero discorrer um pouquinho com vocês sobre isso essa noite. Amém? Peço que você fique bastante atento. E eu percebo, irmãos, que Deus, Ele está nos chamando para um tempo maior de refinamento. Eu percebo que Deus está nos chamando para um tempo de maturidade, de amadurecimento. Amém? Não tem como nós empreendermos tudo aquilo que está no coração de Deus para esse lugar, para essa igreja local, para essa cidade, para essa região, se nós não amadurecermos. Amém? Não estou dizendo que nós somos meninos, não estou dizendo que nós não temos um grau de maturidade, mas eu estou dizendo que nós precisamos crescer mais. Nós precisamos amadurecer mais. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar? Pai, te damos graças por essa noite, te damos graças, Senhor, pela reunião dos santos, te damos graças, Pai, por estarmos aqui essa noite expostos à unção do Teu Espírito, por meio da adoração, através da música, e agora também, Pai, expostos, Pai, a unção da sua palavra, ao ensino da sua palavra. Eu te peço que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, na sua perfeita vontade para a nossa vida essa noite. Peço ao Senhor que nos dê graça para ouvir, graça para falar, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por corações, Pai, prontos para ouvir, receber, acolher a sua palavra, Pai. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos auxilia. Nós consagramos diante do Senhor esse período, esse tempo de ministração da palavra que estaremos aqui, Pai, aos Teus cuidados, à Tua vontade para a nossa vida, Pai. Muito obrigada pelo Senhor nos conduzindo em tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, irmãos, por favor. 2 Coríntios. Vamos começar aqui. 2 Coríntios 12. Quando eu penso, né, em processos, eu penso muito nesse texto aqui. Esse texto, para mim, é um texto bem, que define bem, né, o que é você estar passando por um processo e o que é você estar bastante desconfortável dentro do processo. Amém?
Então, 2 Coríntios 12, aqui no 7, a partir do 7, o subtítulo aí é o espinho na carne, né? É Paulo falando sobre aquele espinho na carne. E aqui no 7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui, irmãos, esse é um texto bastante polêmico dentro da igreja, amém? Dentro do corpo de Cristo. De antemão, eu não quero me aprofundar, e nem vou, na verdade, me aprofundar na questão, né, do texto aqui, mas o texto deixa claro que esse espinho na carne não foi Deus que colocou em Paulo, amém? A Bíblia é clara, o próprio Paulo dizendo que esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que quando ele estava em viagens, estava cumprindo, né, o chamado dele, a missão dele, em vários locais, várias situações, cidades que ele chegava, havia muita perseguição sobre ele, sobre o chamado dele. E essa perseguição era justamente para que Paulo não cumprisse aquilo que lhe foi proposto. Então, Paulo passou por muitos processos, Paulo passou por muitas situações. Aqui no versículo 10 ele fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha quantas coisas o apóstolo Paulo passou. E tudo isso foram processos que ele passou. Amém? Processos, eles não são tempos confortáveis, como eu falei para vocês, né, de onde nós nos sentimos bem dentro deles. Mas eu vou dizer uma coisa para você: todos nós, nenhum de nós aqui pode escapar de um processo. Na verdade, todos nós aqui estamos dentro de um processo. Amém, irmãos? Eu já ministrei sobre processos em ano passado, retrasado, se eu não me engano. Né, o pastor Zenilton também trouxe uma mensagem falando sobre processos. Amém? E nós hoje vamos falar novamente sobre isso. Para quê? Para que nós possamos, irmãos, estar firmados na palavra de Deus, nas promessas de Deus, independente daquilo que a gente esteja passando. Independente do processo que estejamos passando, independente de que fase desse processo nós estejamos passando. Alguns de nós aqui podemos estar no início de um processo, outros pode ser que estejam no meio, outros pode ser que estejam no final dele. Agora, o que nós precisamos estar atentos? Atentos à forma como nós estamos passando pelos processos. A forma como nós estamos vivendo, a conduta, a nossa conduta, o nosso comportamento, principalmente com respeito à palavra de Deus. Por quê? Porque processos são tempos de refinamento. Lembra quando domingo, quem estava aqui, eu falei a respeito de oportunidades, e eu estava dizendo especificamente sobre quando nós estamos debaixo de uma liderança, e aquela liderança nos corrige, aquela liderança nos aponta coisas, aquela liderança está ali para nos aconselhar. Lembra disso? E eu falei para vocês que nós não podemos, irmãos, deixar escapar a oportunidade de estarmos debaixo de uma liderança. Por quê? Porque isso é o quê? Refinamento. São tempos de refinamento. E quando nós não nos submetemos a esses processos, quando nós não nos submetemos a esse refinamento, nós podemos passar para outra margem deficiente.
Não se engane, irmãos. Muitas pessoas falam e pensam que, se eu não fizer isso, isso e isso assim, tintim por tintim, eu não vou chegar num próximo estágio em Deus, eu não vou chegar num próximo nível, eu não vou chegar numa próxima margem. Eu vou dizer para você, isso pode sim acontecer, mas também pode acontecer de nós passarmos sim para um próximo nível, para uma próxima margem deficiente. Não operosos como poderíamos. Não maduros como deveríamos. Você está comigo? Por quê? Por termos negligenciado um tempo onde nós deveríamos estar debaixo de conselho, debaixo de conserto, debaixo de correções, debaixo de um aperfeiçoamento, debaixo de um tempo de preparação. Vocês estão entendendo? Está confuso o que eu estou falando? Você está entendendo? Amém, irmãos? Foi falado recentemente aqui pelo próprio pastor Zenilton que nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Se eu não me engano, foi ele ou foi o Douglas, né? Agora fiquei em dúvida, mas eu acho que foi ele. Que é o slogan do Rema. Tempo de preparação não é tempo perdido. Então, tempos de processo, embora sejam tempos desconfortáveis demais, não são tempos perdidos. Pelo contrário. Amém, irmãos? Eu anotei algumas coisas, eu quero compartilhar com você. Nós ficamos desconfortáveis em tempos de processo, sabe por quê? Porque tempo de processo normalmente é um tempo de espera. E ninguém gosta de esperar. A gente não gosta de esperar. Não é verdade? Nós vivemos num mundo onde a correria é muito grande. Nós vivemos num mundo onde tudo fica pronto da noite para o dia. Outro dia eu estava assistindo um Reels falando sobre um determinado lugar, não sei se é na Índia, na China, eu acho que é na China, onde eles levantam um edifício em horas. Onde? China, né? Horas, irmãos, eles levantam um edifício. Um prédio fica pronto em 24 horas. Você tem noção do que é isso? Um edifício onde muitas famílias, onde muitas pessoas vão morar, fica pronto em 24 horas. Quando você compra um apartamento na planta, normalmente leva-se aí o quê? 3, 4, 5 anos? 2 anos no mínimo. Não é verdade? Aí quando você vai lá e você senta lá e vê, nossa, em 2 anos fica pronto, uau, que rápido. Pois é, lá na China, colegas, em 24 horas fica pronto. Você está entendendo? Então, assim, nós estamos nesse mundo, num mundo imediato, num mundo imediatista, e as pessoas estão se tornando imediatistas. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada consistente fica pronto de um dia para o outro. Nada duradouro fica pronto de um dia para o outro. Olha para você, olha para mim. Eu não nasci desse tamanho. Você não nasceu desse tamanho. Levou muito tempo, no meu caso, 41 anos, para eu ficar lindíssima do jeito que eu estou hoje, perante vocês. Você está entendendo? Levou tempo. Então, eu nasci um bebezinho. Precisei ser amamentada, precisei ser cuidada, precisei ser vigiada, altos cuidados. E aí eu fui crescendo, até chegar à fase adulta. E isso leva tempo. O crescimento, ele é complexo. O desenvolvimento de um feto no útero, ele é complexo. Demanda, irmãos, muita energia, muita nutrição, muito esforço do corpo da mãe. Exige muito gasto de energia nesse complexo, né? Nessa complexa formação de um ser humano. Então, hoje, a gente vive num mundo onde as pessoas, onde a geração, a gente até brinca falando que é a geração micro-ondas. Só que, olha só, coisas instantâneas é miojo, coisas instantâneas, essas sopinhas, e vou te falar, é uma porcaria, desculpa a expressão. Você entende?
A única coisa que o miojo faz é destruir com a sua saúde. Por quê? Porque aquilo que é feito em 3 minutos não presta. Aquilo que é feito em pouco tempo não presta. Você está comigo? Por quê? Porque coisas sólidas, coisas consistentes, leva tempo para ficar pronto. Então, esse tempo de espera, nós ficamos desconfortáveis. Por quê? Porque nós não vemos uma movimentação sobrenatural, espetacular, de Deus a nosso favor. O tempo de espera é um tempo que você está, meu amigo, no seco. Você está comigo? Você se identifica? Você está no seco, você não vê essa movimentação espetacular de Deus para nós. Em tempo de espera, irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. Em tempos de espera, a movimentação não é de Deus para você, é de você para Deus. Em tempos de espera, a movimentação sobrenatural não é de Deus para mim, não é de Deus para você, não é de Deus para nós. É uma movimentação sobrenatural nossa para Ele. Por que sobrenatural? Porque você vai precisar crer. Você vai precisar ficar firmado na palavra que você recebeu dele. Então, em tempos de espera, existe essa demanda nossa para Deus e não de Deus para nós. Amém, irmãos? Então, existe sim lá, inicialmente, uma movimentação sobrenatural de Deus para mim e para você, quando? Quando Ele te entrega a promessa. Quando Ele te entrega, não, quando Ele te faz a promessa. Quando Ele fala para você algo, quando Ele faz uma promessa para você. Então, ali, inicialmente, Deus, Ele se move, Deus, Ele compartilha algo para você, mas até o cumprimento, irmãos, existe um processo. Amém? E que nada mais é esse tempo de espera meu e seu, e dentro desse tempo de espera meu e seu, espera-se que nós tenhamos a conduta ideal para que a gente, então, usufrua da promessa. Para que a gente, então, irmãos, consiga ver a promessa manifestada diante dos nossos olhos. Você está comigo? Amém? Então, nesse processo, Deus, Ele não irá se mover para nós, mas nós é que devemos nos mover para Ele. Amém? Então, recebemos de Deus algo poderoso. E agora eu vou falar em termos de igreja local. Nós, como igreja local, recebemos de Deus algo poderoso. Recebemos de Deus palavras, promessas poderosas. Irmãos, que ao longo dos anos tem sido regada, tem sido lembrada por vários homens e mulheres que passam por aqui e que a gente nem conversa nada a respeito. Quantas foram as pessoas que passaram por aqui e disseram as mesmas coisas a nosso respeito? Quantos foram os ministros, homens e mulheres de Deus que passaram por aqui e falaram, reafirmaram, reforçaram coisas a respeito daquilo que Deus trata no coração do nosso pastor e ele transmite para nós? E sem que nós falássemos, olha, em 1900 e bolinha, Deus falou isso, isso e isso para a gente, para mim e tal. E aí... Não, os ministros passam, eles são inspirados pelo Espírito para reafirmar palavras, mensagens que Deus trouxe para a gente, que Deus tem trazido para a gente. Amém, irmãos? E aí nós recebemos de Deus e agora nós devemos fazer o quê? Nós devemos permanecer com aquilo que Ele disse. Nós devemos, irmãos, ficar firmados naquilo que Ele disse. E aí agora eu abro para a sua vida pessoal. O que foi que Deus disse a seu respeito? O que foi que Deus disse a respeito da sua casa? O que foi que Deus disse a respeito da sua família? O que foi que Deus disse a respeito das suas finanças? O que foi que Deus disse a respeito da sua profissão, da sua carreira? O que foi que Deus disse? Eu estava esses dias, eu nem estava programada para falar isso não, mas veio aqui ao meu coração para compartilhar isso contigo. Olha só, presta atenção.
Esses dias eu estava num momento de rasgar o coração para Deus. Você já fez isso? Faz isso de vez em quando? Eu faço de vez em sempre. Rasgo o coração para Ele. Vou lá, falo, sincerona, tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou sentindo, tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo. E aí estava eu lá, fazendo isso, e aí eu falei para Deus assim, será? Porque isso é uma coisa que eu faço sempre. Eu sempre vou avaliar, averiguar se eu estou fazendo a coisa certa na hora certa. Se eu estou no tempo certo, fazendo a coisa certa. Ou se eu deixei por um relapso passar o tempo e estou fazendo algo que já não era mais para eu estar fazendo. Estou metida com coisa que já era para eu não estar fazendo mais. Você está entendendo? E estou eu lá nesse meu papo, nesse meu tete a tete com Deus, falando com Ele. E Ele falou para mim assim, Michela, eu acho interessante a preocupação que você tem de se lançar nas oportunidades que eu tenho te dado, em termos de, em termos de oportunidades no secular. Vou falar essa palavra secular para você entender. Amém? Eu acho interessante ele falando para mim, como que você, né, tem essa dificuldade com isso? E qual que é a dificuldade? Eu fico pensando, meu Deus, será que se eu demandar tempo para isso, eu vou estar sendo faltosa aqui? Será que se eu demandar tempo para isso, eu vou deixar de cumprir meu chamado? Eu vou deixar de cumprir aquilo que Deus está fazendo? Aí olha só o que ele falou para mim, você ainda não entendeu que ao se lançar profissionalmente, ao se lançar no mercado de trabalho, você ainda não entendeu que estar no mercado de trabalho é uma porta, é um meio de você cumprir o seu chamado? Isso ele falou para mim, individualmente, tá bom? Eu só estou compartilhando com você para você parar para pensar um pouquinho. Porque eu sei que o meu dilema é o dilema da maioria de nós. Não é verdade? A gente fica nesse dilema. E Deus falou comigo assim, até quando? Então deixa eu te falar, você vai deixar a porta de oportunidade que eu abri para você passar por causa de religiosidade? Porque esse é um pensamento religioso. Amém, irmãos? Olha só o processo que eu estou passando. Eu estou aqui contando para vocês, desabafando para você. Você está me entendendo? Então, para pensar, queridos. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu abri, então, aquilo que eu estava falando a respeito da nossa igreja local para nós como indivíduos. O que Deus falou a respeito da sua profissão? O que Deus falou a respeito do seu negócio? O que Deus falou a respeito do seu empreendimento? O que foi que Deus falou para você? Amém? Então se agarra ao que Deus falou para você. Não deixe, irmãos, que resquícios de religiosidade seja o motivo pelo qual você vai ficar frustrado e você não vai aproveitar a porta de oportunidade que Deus está abrindo para você. Esteja em Deus, buscando no Senhor, esteja sempre íntimo dEle, para que você possa perceber as direções que Deus está te dando. Para que você não caminhe independente dEle. Porque, deixa eu te falar, irmãos, em tempos de processo, a pior coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é caminhar independente de Deus. Você vai se arrebentar. Eu vou me arrasar, vou me arrebentar. Por quê? Porque em tempos de processo, irmãos, não é tempo. Olha só, tempo de processo não é tempo de você relaxar. Não é. E eu vou te explicar esse relaxar. Não estou falando de descanso. Estou falando de baixar a guarda. Estou falando de você não ter os seus olhos, irmãos, muito fixados na palavra. Os seus ouvidos muito aguçados naquilo que Deus está falando para você. É disso que eu estou falando. Tempos de processo não é tempo de relaxar, de ficar relax.
de perna para o ar, espiritualmente falando. Não é. Não são tempos de você baixar sua guarda. Pelo contrário, é tempo de maior vigilância. Por quê, irmãos? Porque é exatamente nos tempos de processo que Satanás encontra em mim e você vulnerabilidades. E aí o que ele faz? Ele ataca você, ele me ataca, e se eu e você não estivermos, irmãos, firmados na palavra, nós vamos simplesmente sucumbir. E nós perdemos, então, aquilo que está diante de nós. Essa semana, eu falei para o meu marido assim, olha, por conta de uma situação que aconteceu, eu falei para ele assim, olha, a outra margem deve estar muito próxima. E o que encontraremos lá será fantástico. Para estarmos vivendo essa tempestade. Você está comigo? Irmãos, preste atenção. Olha os processos que Jesus passou. Olha os processos que os apóstolos passaram. Em especial o apóstolo Paulo. Olha só o que Deus falou com ele no momento onde ele estava passando por um processo que doía na carne dele. Então, olha só. Em tempos de processo não são tempos onde você sente pena de você. Tempos de processo não são tempos onde você se vitimiza. Tempos de processo, irmãos, são tempos de ir para cima, meu amigo. Faca na caveira. Tu está entendendo? Tempos de processo são tempos de você ser agressivo. Agressivo na oração, agressivo na palavra, agressivo no jejum, agressivo na confissão de fé, agressivo na sua vigilância. É assim que eu e você devemos nos comportar. Precisamos ser agressivos em tempos de processo, irmãos. Ou você não quer chegar na outra margem. Ou você não quer alcançar aquilo que está diante de você. Porque pode ser que você, com seus olhos naturais, ainda não esteja vendo. Mas eu digo a você, está diante de você. Está diante de você. Sabe a imagem que eu tenho dentro de mim, irmãos? É como se nós estivéssemos caminhando num nevoeiro. Onde, quando nós olhamos para frente, tudo que nós conseguimos ver é aquela nuvem branca, aquela fumaça branca. Mas já o sol vai sair, vai raiar, e essa nuvem vai se dissipar e você vai estar diante daquilo que Deus propôs a você. Agora, eu e você precisamos, irmãos, ser crente. Ora bolas. Porque, irmãos, tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho percebido, muitas vezes, não vou generalizar, é um bando de crente frouxo. Um bando de crente que parece que não tem aliança. Um bando de crente que parece que não tem Deus. Ó céus, ó terra, ó vida, ó isso, ó aquilo. Meu amigo, olha para os antepassados. Ninguém perdia tempo em ó céus, ó terra, ó vida, não. E os que perderam tempo com isso, quando Deus foi fazer o chamamento, Deus nem deu confiança. Ah, quem sou eu? Vai nessa tua força. Ponto final. Quem sou eu para chegar diante de Faraó? Quem é você? Deus nem respondeu quem é você. Deus falou assim, ó, eu estarei contigo. Acabou. Irmão, o que importa não é quem é você, a força que você tem ou não tem. O que importa é que Ele vai estar contigo. Isso que importa. E se Ele vai estar contigo, meu amigo, deixa eu te dizer, era tudo que você precisava. É tudo que eu preciso. Quem está comigo? O Alfa e o Ômega. O Criador dos céus e da terra. O Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus dos exércitos. É quem está comigo, é quem está com você. Então, irmãos, vamos parando com esse negócio de ó céus, ó terra, ó vida. Amém? Deixa eu beber uma água. Vocês estão com uma cara? É quinta-feira, né? Tu queria mais estar em casa dormindo, né? Jantar, dormir depois de um dia de trabalho. Mas, irmão, deixa eu te falar. Não faz isso não, hein? Que tu vai se lascar. Amém?
Não faça isso não. Vem para a igreja se arrastando. Ó, faz igual o pastor Humberto. Ó. Era o que mais a gente via ele fazendo lá no curso de oração. Humberto, vai orar. Por quê? Porque você não quer orar. Você não quer jejuar. Você não quer fazer nada. Você quer ficar na rede, se balançando, trocando de canal. Nem vendo nada, irmãos. Não é nem vendo nada. Já reparou? Que o preguiçoso ainda faz isso. Ele nem vê nada. Ele não vê nada. Ele só fica lá. Gente, eu tenho problema com gente preguiçosa. Ele só fica lá, pá, e troca. Nem para ver nada a pessoa presta. Você está entendendo? Então é o seguinte, irmãos, não faça isso. É igual eu falei na quinta-feira, oportunidades. Quando você descer do ônibus, do trem, do avião, do navio, sei lá do quê, do jegue, da carroça, da moto, do Uber, e você pensar assim, ai, queria tanto ir para a caixa. Vai não, vai para a igreja, crente. Vai para a igreja. Tomar umas pauladas para você acordar para a vida, entendeu? Para que você não fique pelo meio do caminho. Para que eu não fique pelo meio do caminho. Porque tudo que o cão quer, deixa eu te dizer, irmãos, eu e você temos um adversário. A Bíblia fala que esse adversário está ao nosso derredor. Bramando como leão. Ele está buscando uma oportunidade, uma brecha que os crentes desse tempo, distraídos, mas eu não estou falando de você, porque você não é esse crente. Amém? Que os crentes dessa era, desse presente século, distraído, dê uma brecha para ele entrar e desmantelar com tudo. Derrubar com tudo. Você está me entendendo? Então, eu e você não podemos dar a Satanás ocasião, irmãos. Nós não podemos dar para ele isso. Sabe por quê? Porque Deus propôs algo grandioso para a nossa vida. Deus nos deu uma palavra. Nós estamos firmados sobre uma palavra. Nós não estamos aqui, irmãos, inventando nada. Nós não estamos aqui sobre uma palavra de homens, palavra que nós mesmos fizemos, inventamos, falamos. Não. Nós estamos sobre uma palavra. E tudo aquilo que Deus diz, acontece. Agora, existe um tempo de espera. Existe um processo. E dentro desse processo, é o tempo onde eu e você, como eu falei, estamos sendo refinados. Refinados aonde? Refinados no nosso caráter. Refinados na nossa submissão, refinados em questão de orgulho, refinados na nossa fidelidade ao Senhor. Ou você acha mesmo que Deus vai dar tudo aquilo que Ele disse que vai te dar se você for infiel? Esquece, porque não vai ter nada. Está me entendendo? Não, irmãos, para nós desfrutarmos de tudo aquilo que nos está proposto, nós precisamos andar em fidelidade. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Amém? Ser fiel à nossa igreja local. Ser fiéis, irmãos, às condutas cristãs, às práticas cristãs. Amém? Aleluia. Então, o que são processos? Sucessão de estados intermediários, método empregado para se fazer algo ou chegar em algum lugar ou condição. Processos é um conjunto dos procedimentos realizados para dar origem em alguma coisa. Olha só, processos, eu gosto disso. É um conjunto de procedimentos realizados para dar origem a alguma coisa. Então, para que alguma coisa seja criada, seja formada, precisa-se de processos. Existem processos, irmãos, que são rápidos, existem processos que são mais demorados, existem processos que são simples, existem processos mais complexos. Tudo vai do quê? Do produto final. Qual é o produto final? Dependendo de qual seja o produto final, o processo vai ser mais demorado ou mais lento, vai ser mais simples ou vai ser mais complexo. Agora, você precisa identificar qual tipo de processo você está passando. Você precisa saber, irmãos, se o processo que você está passando é um processo mais lento,
mais simples, mais complexo. Por quê? Porque vai exigir de você mais atenção, mais esforço, mais tempo, mais dedicação, mais disciplina. Vai exigir. Às vezes você olha para o lado e você vê o irmãozinho lá que estava passando por um processo todo felizinho, todo bobinho, porque acabou o processo que ele estava passando. E ele está lá lindo, saltitante, maravilhoso, com a benção dele na mão. E aí você está ali olhando e falando assim: nossa, estou tendo que botar tanto esforço. Pois é, irmãos. Deus fala coisas diferentes com pessoas. Deus propõe coisas diferentes a pessoas. Preste atenção, não melhores, diferentes. Amém? Diferentes. Segundo aquilo que Ele propôs para cada um. Então, nós não estamos numa corrida, né, onde nós estamos competindo uns com os outros. Não. Todo mundo vai chegar. Todo mundo vai receber o prêmio. Ninguém vai ficar para trás e ninguém vai ficar sem receber prêmio nenhum. Se, né, correr bonitinho a carreira, se for fiel até o fim, se submeter aos processos. Amém, irmãos? Então, olha, queridos, não vamos entrar por um caminho de uma igreja mimada. Não vamos entrar por um caminho de uma igreja onde Deus ele precisa fazer tudo por mim, para mim, quando eu quiser, a hora que eu quiser. Eu falei domingo, vou repetir, Deus não tem nada, não tem que nada. Amém, irmãos? Deus não tem que nada, porque Deus já fez tudo. Quem tem que sou eu e você. Você está me entendendo? Então, aqui, conjunto de procedimentos realizados para dar origem a alguma coisa. Irmão, se a gente quebra uma etapa do processo, o produto final não sai perfeito. Se a gente quebra uma etapa do processo, o produto final, ele sai deficiente, ele não sai perfeito como deveria sair. Então, olha só, a pergunta não é, o que nós devemos ir a Deus falar não é, ó Pai, até quando? Não, irmãos, não é isso. Olha o povo se identificando, né? Até quando? Você acha, irmãos, que às vezes eu não pergunto isso para Deus? Aí eu nem ouço resposta nenhuma. Entendeu? Não ouço resposta nenhuma. Aí quando eu vejo aquele perfeito silêncio, eu penso, pisei na bola de novo. Dei uma de hiena, de novo. Está me entendendo? Por quê? Porque Deus nem se presta ao papel de me responder. Você está me entendendo? Então a questão não é, ó Pai, até quando? Não é isso, irmãos. É o seguinte, Pai, a sua graça me basta. Eu acho interessante isso aqui, cara, porque olha só, preste atenção. Ele está passando por um estreito, não está? Está passando por um estreito, o cara está arrebentado. Aí Deus vai e fala para ele o seguinte, ó, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois... Aí logo em seguida ele, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas. Ele vira a chave na hora. O quê? A sua graça me basta? Gente, galera, é o seguinte, amo as perseguições. Me amarro nas angústias. É isso que ele está falando, só que eu estou dizendo numa linguagem, né, carioca. Olha o que ele diz aqui. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer. Aí ele vai dizer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu concluí a leitura daquele finalmente, né? Concluí a leitura, ó, a ênfase, finalmente. Concluí a leitura daquele livro Graça Transformadora, aquele livrinho,
Graça transformadora, gente, eu estou brincando assim, é brincadeira mesmo. O livro é fantástico, é maravilhoso. E sabe o que o pastor Luciano Subirá fala no livro? Ele fala bastante no livro, que nós usufruímos muito pouco da graça. Nós nos privamos de usufruir do poder que existe na graça. Irmãos, quando a gente fica preso a coisas, quando nós ficamos nessa pegada que eu falei para vocês, a respeito de ficar até quando falando para Deus, resmungando, murmurando, sabe? Ou então tendo aquela atitude de uma criança mimada diante do pai, nós, irmãos, perdemos tempo e perdemos de usufruir do poder que existe disponível para mim e para você. Existe uma graça sobre a minha e sobre a sua vida. E essa graça é poder de Deus para a resolução de muitas coisas na minha e na sua vida. E também para nos acompanhar em tempos difíceis. Em tempos de processos. Então, em tempos difíceis, irmãos, o mundo enlouquece. Se suicida, se droga, se prostitui. Agora, aí a pergunta é, em tempos difíceis o crente vai fazer o quê? Assistir Netflix, né? Se entupir de doce. Em tempos difíceis a gente vai fazer o quê? Irmãos, em tempos difíceis, a gente precisa ter a consciência que o apóstolo Paulo teve. A minha graça, a sua graça me basta. A sua graça me basta, a minha graça te basta. Amém? A graça do Senhor basta. O mundo pode estar, irmãos, de cabeça para baixo. As notícias podem estar de mal a pior, mas a graça dele nos basta. Precisa, sabe por quê? Porque nós não temos a quem recorrer, irmãos, somente em Deus. Há tudo que a gente precisa. E Ele está em nós, e a graça dele está sobre nós, nos acompanhando. Então, eu fico olhando, como eu estava dizendo, e quando me pego envolta, né, em muitos pensamentos tendenciosos para pender para isso, eu fico pensando assim, meu Deus, eu não posso me comportar como se eu não tivesse um Deus, como se eu não fosse aliançada, como se eu tivesse solta, como se eu tivesse largada nesse mundo louco aí. Porque não estamos, irmãos, nós possuímos, nós temos um dono, amém? Nós possuímos um reino, nós estamos num reino, nós temos um dono, nós temos um pai, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós temos aliança com esse Deus, nós somos aliançados. E isso é poderoso demais. A gente não pode ficar, sabe, irmãos, vivendo de qualquer jeito, pensando que amanhã vai ser o dia do meu fracasso. Amanhã, muitas vezes, irmãos, muitos crentes estão dando data para o seu fracasso. Não, nós precisamos dar data para a nossa vitória. Para a manifestação da nossa vitória, porque, afinal de contas, nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos da data, irmãos, para a manifestação daquilo que Deus disse que fará por nós. Deixa eu te dizer, lá em Números 13, quando Deus vai a Moisés e fala para Moisés escolher homens lá, príncipes, espias, foram 10, se eu não me engano, ele fala para eles, olha, manda eles espiar a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. No coração de Deus, irmãos, aquela terra já era de Israel, mas havia um processo. Eles precisariam passar por aquele processo. E qual que era o processo? O processo era que quando eles foram até lá, e eles foram espiar a terra conforme Deus falou para Moisés, e Moisés os instruiu, eles viram gigantes. Porque, olha só, coisa que a gente, muitas vezes, irmãos, temos ainda esse rançozinho, esse resquício sou filho de Deus, não preciso estudar para o vestibular, porque o Espírito Santo, afinal de contas, vai me dizer a resposta. Irmão, se fosse assim, eu já estava milionária, porque ele já tinha me falado os números da Mega Sena.
Não é verdade? Aí eu te falo, a gente ainda acha que somos melhores do que pessoas que cumprem princípios. Porque nascemos de novo. Porque somos filhos de Deus e ficamos ofendidos com Deus porque não passamos naquele processo de seleção no trabalho, não passamos no Enem, não passamos não sei aonde, não passamos numa entrevista de emprego. Está me entendendo? Olha só o contexto que eu estou falando, tá, irmãos? Não estou falando o contexto onde você se esforçou, onde você fez a sua parte. Não estou falando desse contexto. Estou falando contextos que existe muito. De pessoas que acham que Deus é obrigado. Deus não tem que nada. Não tem. Eu fico indignada quando as pessoas começam a querer botar ordem em Deus. Eu fico indignada quando as pessoas viram e falam assim: Deus é que lute, Deus é que se vire, não foi Ele que mandou? Eu vim para cá, eu ir para acolá, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Sabe como é que é o nome disso? Falta de temor. Sabe como é que é o nome disso? É aquele filho mimado que não sabe discernir intimidade de falta de respeito. Onde já se viu o servo falar para o Senhor é que lute para pagar minhas contas, porque afinal de contas foi o Senhor que me mandou vir para cá, foi o Senhor que me mandou ir para lá, o Senhor que me mandou fazer isso, o Senhor que me mandou fazer aquilo, então o Senhor que se vire. Você já ouviu gente falando isso? Pois é, eu falava isso. Na minha ignorância, eu falava isso. Na minha falta de respeito e zelo e temor a Deus, eu falava isso. Até que o Senhor me corrigiu e nunca mais saiu isso da minha boca. Por quê? Porque agora o que sai da minha boca é: Deus não tem que nada. Quem tem sou eu. Quem tem é você, irmãos. Quem tem somos nós. Você está comigo? Então, olha só, em tempos de processo, só recapitulando, e o Ministério de Música pode vir. Eu estou uma bênção, hein? Ó, me converti, hein? Vamos lá. Toma bênção. Pelo ai do pastor, você já sabe que ele me puxou a orelha, e eu falo mesmo, né? E aí eu me corrigi, ó. Sim, Senhor. Vamos lá. Em tempos de processo, irmãos, tempos de processo é tempo de vigilância. Quero repetir isso para você. Vigilância, persistência. Tempos de processo é tempo de permanecer firmado na palavra. Tempo de processo não é tempo, irmãos, de você dar brecha. Não é tempo de você oscilar em dois pensamentos. Irmãos, a pressão pode vir, sabe, de torar. Se tranca no seu quarto. Se você percebe que você não tem estrutura, ou você está muito muito abalado para poder falar a palavra, não fala nada. Se tranca no seu quarto e vai chorar. Só chora, então. Desabafa. Se tranca no seu quarto, passa um esparadrapo na sua boca e fica lá. Ou então você começa a sussurrar: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Irmãos, eu já vivi situações na minha vida que eu entrei no meu quarto chorando. E eu falei para Deus: Pai, seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro. O Senhor disse, eu creio e ponto final. Não interessa o que eu esteja sentindo. Não importa o que eu esteja passando. Não interessa, não importa. O que importa é que eu não estou sozinha. O que importa é que eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso. E eu tenho uma aliança de sangue com Ele. Sabe o que significa, irmãos, você ser aliançado com Deus? Tudo aquilo que é dele é seu. E tudo aquilo que é seu deveria ser dele. Por isso que eu pego mesmo as coisas do meu marido, é meu. Ele fica de vez em quando reclamando: meu Deus, meu carregador de celular. Seu não, é nosso. É nosso, amigo. Por quê? Porque tudo que é seu é meu. Uso até escova de dente se me der na telha. Porque também ele usa a minha, que eu sei. Tá entendendo, irmãos? Então é o seguinte, irmãos. Vai para casa feliz hoje, meu querido. Vai para casa renovado hoje. Vai para casa, sabe?
crendo no Senhor, crendo na promessa dEle, crendo na palavra dEle, crendo que tudo aquilo que Ele falou a seu respeito vai se cumprir, meu amigo. Vai para casa hoje, irmãos, decidido a não abrir nem para o trem. Vai para casa hoje forte, fortalecido na palavra. Pega 2 Coríntios 12, lê do 7 ao 10, do 7 ao 10, do 7 ao 10. Lê, meu amigo, 10, 30 vezes, 20, 50 vezes, 100 vezes. Leia. E começa a falar como Paulo. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Eu posso vencer isso. Eu posso passar por isso. Eu posso passar por esse processo, porque eu não estou sozinho. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu pegar aqui, olha. Processos nas oportunidades. Eu falei domingo, irmãos, e eu vou repetir para você que não estava aqui no domingo. Estão abertas as temporadas das oportunidades. Se você é membro dessa igreja, se você tem ouvido as mensagens, as palavras que o Senhor tem trazido para nós aqui, você percebe o cheiro de coisa nova. Aí você acha mesmo que o cão, o tiço, vai ficar sentado na arquibancada aplaudindo você? Aplaudindo a mim? Vai ficar nos aplaudindo, vai ficar lá, né? Olha que maravilha! Eles vão construir uma grande coisa para o Senhor. Eles vão construir uma grande obra. Eles vão renovar pessoas, eles vão salvar pessoas, eles vão tirar pessoas do engano. Você acha mesmo? Claro que não, irmãos. A tempestade vai vir. As dificuldades vão vir. E sabe, irmãos, eu não estou dizendo com isso que o tempo de processo é um tempo que o diabo coloca. É um tempo dado pelo diabo. Não. Deixa eu te dizer. Processos, tempos de processo na minha e na sua vida são tempos que Deus nos coloca. São tempos de espera. Tempos de refinamento. Tempos onde o nosso caráter, ele está sendo aprovado. Amém? São tempos onde Deus, irmãos, Ele caminha conosco. Onde, o que são os processos? Processos é o período em que, de quando Deus dá a promessa até ela se manifestar. Isso são processos. Então Deus te deu uma palavra, Deus me deu uma palavra, Deus deu uma palavra para essa igreja. E agora, sabe o que Ele está fazendo? Ele está assim, ó, olhando para ver o que nós vamos fazer com ela. E a mão dele não está recolhida, não. A mão dele está estendida. O braço da graça do Senhor está sobre a nossa vida. Está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa igreja. Amém. Michela, então, por que parece que está no seco? Por que parece que eu não estou vendo nada? Irmãos, talvez parece que esteja no seco, e esteja mesmo, ou que eu e você não estejamos vendo nada. Por quê? Porque a gente está muito mais reclamando do que adorando. Porque a gente está muito mais questionando do que adorando. Porque a gente está muito mais dando vazão à nossa carne, a dor que a nossa carne está sentindo pela falta daquilo que nós gostaríamos de ter, ou pelo tempo que nós já gostaríamos de estar vivendo, do que adorando ao Senhor e reconhecendo que a graça dele nos basta. Reconhecendo que nós, se temos Ele, temos tudo. Não interessa o que eu ainda não tenho. O que importa é que nele eu tenho tudo. Eu sou completa. Não interessa o tempo de espera. O que interessa é que nesse tempo de espera eu não estou sozinha. Eu estou com Ele. Ele, nesse tempo de espera, tem me direcionado, tem falado ao meu coração, tem me dado direções, tem me dado ensino, tem me dado alimento. Mas muitas vezes, irmãos, a gente está tão mais sensível daquilo que é natural, que a gente não consegue enxergar
aquilo que Deus já tem feito. E sabe o que acontece? Nós passamos a viver como povo no deserto. Uma travessia de 13 dias se transforma em 40 anos. Como isso pode acontecer, irmãos? Como? A pergunta é, como? Como que isso pode acontecer? 13 dias aproximadamente. Existem algumas divergências, entre 11 a 13 dias, mas é basicamente esse período aí. Como que de 11 a 13 dias se transforma em 40 anos? Me conta. É inacreditável, não é verdade? Mas isso, irmãos, é o poder da incredulidade. E isso é o poder da dúvida. É isso que a dúvida faz. É isso que a incredulidade faz. Ela faz com que 13 dias se transformem em 40 anos. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer que eu e você não temos um perverso coração de incredulidade. Deus nos trouxe essa noite aqui para nós ouvirmos dele, que ele está conosco e que tudo que a gente precisa é permanecermos firmes. Vai passar e nós vamos ver o nosso milagre. Vai passar e nós vamos ver, irmãos, a manifestação daquilo que nós temos crido, daquilo que nós temos confessado, daquilo que o Senhor nos entregou. Você crê? Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Fica de pé. Pai, nós te damos o louvor por essa palavra, te damos o louvor por essa noite, te damos o louvor pela unção do teu Espírito, Pai, nos acompanhando, nos ensinando. Te damos o louvor pela sua graça